Olá, pessoal! Vamos hoje estudar sobre as ondas e o som, tá bom? Uma matéria muito legal para aprendermos os termos corretos, que algumas coisas a gente fala errado sobre questão de som, tá? E vamos lá. Primeiro, para falar sobre onda, eu preciso saber o que significa um pulso. O pulso é a perturbação ou um abalo provocada em um meio que vai se propagar através deste meio, tá? É sem carregar a matéria, apenas transporta energia. Já comece a memorizar isso. Onda transporta energia, não transporta matéria. Então, quando a gente segura aqui, ó, quando seguramos uma corda, provocamos um abalo, esse abalo é o quê? Eu pego a energia do meu organismo, estou passando essa energia para a corda. Então, eu vou provocar um abalo, no caso, um pulso. Então, esse abalo vai ser transportado até chegar aqui no anteparo, né? Até na outra extremidade aqui. E se eu fizer consecutivamente, eu chamo de uma onda periódica, tá? Então, quando eu tenho vários pulsos, eu vou balançar essa corda várias vezes para cima e para baixo, né? Provocando essa perturbação. Transportando, não se esqueçam, apenas energia, não transporta matéria. E quando são provocadas diversos abalos repetidos em tempos iguais, a gente chama de onda periódica. No caso do comportamento da onda sonora e da onda eletromagnética, que é no caso a luz. Pessoal, ondas não carregam matéria, transportam energia. Esse barquinho aqui, se ele não tiver a vela, não tiver um motor ou alguém, né, com a perninha aqui de fora empurrando, nadando, esse barquinho não vai sair daí nunca. Porque a onda não carrega matéria, ela transporta energia. Quem já viu no lago lá a folhinha, tacou a pedra, formou aquela onda, a folhinha só fez o quê? Subiu e desceu. Ela não foi transportada. Ela permanece naquele local porque a onda não carrega matéria, apenas ela transfere energia, transporta energia. Aqui temos alguns aspectos importantes das ondas, né? A velocidade, a frequência, como que é o comportamento dela no meio na qual ela está se propagando. Então, tudo isso a gente vai comentar sobre isso hoje. Classificação das ondas. Quanto à natureza. Eu tenho dois tipos de ondas, no caso, que vamos estudar. Quer dizer, na verdade são três, mas vamos estudar dois tipos. As ondas mecânicas, que vamos ver hoje, e as ondas eletromagnéticas, que é o tema da próxima aula. As ondas mecânicas, elas precisam de um meio material para propagar-se. Não se propaga no vácuo. Eu pergunto para você, você escuta explosão de estrela? Aí, me conte como é que é o barulho de uma explosão de uma estrela. Se a gente escutasse, né, se a onda mecânica ela se propagasse através do vácuo, escutaríamos os sons das estrelas ou de outras coisas acontecendo no universo. Não é o caso. Então, ela se propaga em meio material, na água, no ar, na rocha, né? A gente vê as ondas do mar, as ondas sonoras que acontecem no ar, ondas sísmicas nas rochas, né? Então, eu preciso de um meio para que essa onda mecânica ela possa ser transportada. Se eu gritar vocês lá da estação espacial, ninguém vai me escutar, porque entre a estação espacial e a Terra tem um vácuo. Então, não consegue percorrer o som ali, tá? Já as ondas eletromagnéticas não precisa de um meio para se propagar. Ela atravessa o vácuo. Você enxerga a estrela? Então, se você enxerga a estrela, é porque a luz está está atravessando o vácuo e chega até a gente aqui. Pessoal, por falar em brilho de estrela e em planetas, ultimamente o céu tem mostrado Saturno e Júpiter pertinho. Você consegue enxergar? Esses dias eu enxerguei Marte. Esses dias preparando a aula de vocês, 4 horas da manhã, na hora que eu fui dormir, estava lindíssimo Vênus lá no céu. Parece uma estrela com um brilho muito forte. Só que não é estrela. Você pode observar que as estrelas ficam com os pontinhos bem mais clarinhos e o planeta ele tem um brilho mais extenso, mas não é brilho dele, é reflexo do Sol, tá? Porque o planeta não contém luz própria. Então, fechando esse parênteses aí de comentar sobre a questão de observar o céu noturno, que é muito interessante, vamos para a próxima onda, que são as ondas de matéria, que tem a ver com
as partículas elementares, os prótons, os elétrons, que são os elementos básicos da matéria. Então, vocês podem observar aqui na esquerda o comportamento de um raio-x atravessando uma folha de alumínio. Então, vocês podem observar a formação aqui da onda. Aqui na direita, você vê a formação de ondas, né? Do elétron atravessando uma folha normal. Então, você vê que tem, sim, a formação de ondas nessas situações aí que eu falei para vocês. Quanto à direção de propagação. Então, ondas transversais são aquelas que vão se propagar perpendicularmente à direção de vibração. Por que perpendicularmente? Lembre-se, paralelas e perpendicular eu formo um ângulo de 90 graus. Então, essa corda ela estaria esticada. Quando eu faço o movimento, é para ser certinho, tá, gente? Igual tá aqui, ó, certinho, só que eu não vou conseguir desenhar certinho. Vocês podem perceber que vai formar um ângulo de 90 graus. Então, a gente chama isso de ondas transversais. Ela se propaga perpendicularmente à direção da sua vibração, tá? Então, forma esse ângulozinho aqui, não se esqueçam, ó, de 90 graus. As ondas longitudinais são aquelas que a direção de propagação coincide com a direção de vibração, tá? Então, por exemplo, o som, ele vai se propagar longitudinalmente. Já as ondas mistas é o resultado da composição de uma onda longitudinal, né, e uma outra onda transversal. Aqui a longitudinal você vê que tem a formação também e ela vai estar se propagando, né, nessas direções aí. No caso do som, várias direções, igual vocês observam nessa imagem aqui, ó. Você vê que ela está em todas essas direções longitudinais. E a onda mista é essa aqui, né? Por exemplo, a onda do mar. Você tem a direção de propagação da onda do mar e você tem a vibração das partículas aqui na água. No caso, é uma onda mista, juntando a longitudinal com a transversal. Quanto ao número de dimensões do meio? Então, eu tenho as ondas unidirecionais que se propagam em uma única direção, no caso, a onda da corda, né? Que a gente vê uma única direção. As ondas bidirecionais utilizam duas dimensões para se propagar, no caso, as ondas de um lago, né? Por exemplo, uma direção eu considero, por exemplo, a altura só. Aqui a gente vê a altura. Aqui no caso, a altura e a largura, né? E aqui no caso você tem a altura, a largura e a profundidade, porque eu não sei desenhar em 3 dimensões, mas aqui você tem as 3 dimensões aqui ocorrendo o transporte desse som, né? No caso, a onda sonora, que ocorre nessas 3 direções. E aqui vamos estudar a parte mais legal da onda, que é saber quais são os elementos de uma onda, tá? Então, observem as letrinhas, tudo tem um nomezinho, tudo eu tenho que observar em uma onda, tá? Então, prestem bastante atenção. Qual que é o comprimento de onda? Comprimento de onda é distância. Qual é a unidade de medida de distância? Metros. Tá certo? Então, qual é a unidade de medida de distância? Metros. Então, a minha unidade de medida, quando vocês virem esta letra lambda, que é representada como se fosse um Yzinho de cabeça para baixo, você vai colocar a resposta em metros. Então, é a distância paralela à direção de propagação. Por que paralela? Porque tá aqui a direção de propagação, eu fiz o meu abalo, então paralelo é assim, ó, ou aqui, ou aqui, ou aqui, porque tá paralelo, tá vendo? Com a direção de propagação. Sempre imagine esse tracinho aqui, tá vendo? Como se a corda ela estivesse parada, imagina a corda ela na verdade estaria assim. Eu provoquei um abalo e ela fez esse movimento aqui. Eu provoquei um pulso, né? Botei um pulso aí e ela correspondeu com a vibração, essa energia que eu passei para ela. Tá certo? Então, deixa eu apagar aqui pra gente poder estudar essa parte aqui. Que é muito importante estudar esses elementos da onda, porque é onde você erra na questão. E eu não quero que vocês errem. Então, olha só. É a distância
entre repetições da onda entre duas cristas ou dois vales. O que é crista? Aonde fica a crista do galo? Na parte de cima. Então, esta parte de cima é a crista da minha onda. Quem pega a onda, vai lá, vou pegar a crista daquela onda ali, né? E o vale é um buraco, então sempre vai ser a parte de baixo da minha onda, tá? Então, vai ser a distância entre duas cristas, ou seja, se o item te der metade, igual a 1, você dobra, tá? Que vai ser 1 também. Então, você vai usar o valor igual a 2, porque tem que ser a distância de uma crista até a outra, tá bom? Aqui. Então, se te der na questão lá metade do valor, eu te dei a distância aqui de 1 metro. Tá no meiozinho? Então, aqui também tem 1 metro. Então, o total dessa distância vai ser 2 metros. Aí, eu utilizo para calcular, senão vai ficar errado, tá bom? Vamos lá. Então, aprendemos o que é crista, aprendemos o que é vale. Então, prestem atenção. Ou vai ser a distância entre duas cristas, ou a distância entre dois vales, e pode ser da parte do eixo de propagação aqui até o outro. Eu tenho que ter uma onda completa. Eu tenho que ter a formação de uma onda completinha de 5 pontos. Por que 5 pontos? Vou mostrar aqui para vocês. Uma onda completa é essa aqui, ó. 1 ponto, a crista, né? 3, o vale e 3. Então, eu conto 5 pontos para ter uma onda completa. Eu posso começar a contar de outro lugar, porque às vezes a onda não vai estar bonitinha assim para você. A questão pode começar daqui, ó, da onde está o B. Então, eu começo a contar. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu tenho uma onda completa, tá vendo? Aqui eu tenho onda completa. Mas e se ele quiser começar a contar do vale? Pode também. Vamos supor que ele vai começar aqui da letra D. Eu conto 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui nesse desenho em verde, eu tenho uma onda completa. Então, sempre contem 5 pontos, tá? Para contar quantas ondas tem. Quantas ondas tem nessa imagem? 2, porque eu vou contar 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. E começo por essa aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu tenho 2 ondas completas, tá bom? Então, estudamos o que é comprimento de onda. Vai aparecer com esse símbolo da lambda. E a unidade de medida, não se esqueça que vai ser em metros. Distância entre duas cristas ou dois vales, ou aqui no eixo de propagação. Amplitude. Amplitude é representado pela letra A maiúsculo, tá? Vai ser a distância entre o eixo de propagação e equilíbrio. Imagina que a corda estivesse parada assim. Provoquei o abalo, formou as ondinhas. Formaram-se as ondinhas, tá bom? Então, presta atenção aqui. Então, vai ser a distância entre a posição de equilíbrio da corda até o ponto mais alto, que nós aprendemos que o ponto mais alto se chama crista, ou do ponto, né, de equilíbrio até a parte mais baixa, que a gente chama de vale. Então, essa distância se chama amplitude, esta aqui se chama amplitude, diferente do comprimento de onda, que é uma distância entre duas cristas ou entre dois vales. Então, olha só, entre duas cristas eu tenho lambda aqui, que é o comprimento de onda. Entre dois vales eu tenho lambda, que é o comprimento de onda, ou então pode ser aqui, né, que também eu teria lambda, tá? Tiver dúvida, assista mais vezes essas aulas até ficar na cabeça de vocês o que é comprimento de onda, o que é amplitude, o que é um monte dos outros que vão vir ali na frente. Então, presta atenção. Quanto maior for a amplitude, maior a energia. Imagina a onda. Imagina essa onda. Qual você acha que está carregando mais energia? Essa de baixo ou
ou essa de cima aqui? Então, quanto maior a amplitude, por quê? Eu tenho a ondinha assim, ó, curtinha, e eu tenho essa onda aqui, ó. Aí eu passo o tracinho no meio aqui como se fosse o eixo de propagação deles. Olha a diferença dessa amplitude para essa amplitude aqui. Qual onda você acha que está carregando mais energia? Para eu pegar a corda e fazer essa ondinha aqui, eu balanço o braço bem fraquinho. Para foguinho, né? Na hora que ela pular a corda. Para eu fazer esse movimento aqui, haja energia no braço e dor depois, né? Então presta atenção. Quanto maior a amplitude, maior vai ser a energia que vai ter nessa onda. Frequência. Pessoal, com que frequência vocês fazem o dever? Com que frequência vocês dormem? Com que frequência vocês comem? Com que frequência vocês estudam? Vocês estão me entendendo o que significa frequência? Então, nesse caso da onda, é o número de oscilações completas por segundo. Então, eu vou contar um segundo. Vou contar quantas oscilações foram feitas no segundo. Pronto. É a quantidade de oscilações por segundo. Tá bom? Bati lá o timer. Vou ver quantas vezes eu formei uma onda nesse intervalo de um segundo. Tá? Deixa eu apagar aqui. A frequência da onda é sempre a mesma da fonte geradora da onda. Igual o que eu estava mostrando aqui para vocês. A minha fonte geradora nessa aqui não foi tão frequente assim, né? Em um segundo, até fazer esse tantão de onda aqui, agora em um segundo, né? Igual, em um segundo fazer isso aqui. Em um segundo fazer isso aqui. Então, a fonte geradora, ela interfere na frequência dessa onda por segundo. Então, a frequência é sempre a mesma da fonte geradora da onda. A unidade medida é o Hertz, que a gente utiliza o Hz, que significa um ciclo por segundo, ou rotações por segundo, que é RPS, mas a gente utiliza o Hertz, tá? Símbolozinho Hz. Não se esqueça, é o número de oscilações completas por segundo. Eu pergunto aqui, vamos supor que essa aqui é a onda A e essa aqui é a onda B. Qual das duas ondas tem mais frequência? Tem uma frequência maior. Vamos supor que as duas levaram, essas duas quantidades aqui, levou um segundo para formar. Então, vamos contar quantas ondas tem. Primeiro aqui na letra O, uma onda, duas ondas, 3 ondas. Aqui eu formei 3 ondas, ou seja, a frequência foi de 3 Hz, porque tem um segundo, né? 3 Hz. E essa aqui, quantas ondas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 e quase 9. Vamos colocar 9 aqui. 9 Hz. Qual tem uma frequência maior? A situação B, porque eu tenho mais quantidade de onda. E o que vocês percebem? Que quanto maior for a frequência, menor é o comprimento de onda. Quanto menor for a frequência, maior o comprimento de onda. Vocês perceberam isso? Olha só o tamanhozinho da distância entre essas duas cristas aqui, né? Em uma frequência de 9 Hz. Em um segundo, eu fiz 9 ondas. Por assim dizer, grosseiro modo. Olha na situação A. Em um segundo, eu fiz 3 ondas. Olha a distância das duas cristas aqui, do comprimento de onda. Tá? Então, podem colocar isso na cabeça de vocês. Quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda. Quanto menor a frequência, maior o comprimento de onda. Inversamente proporcional o negócio. Falando um pouquinho mais sobre a frequência. A frequência é utilizada mais comum do que a gente imagina. Frequência cardíaca, o médico vai ver qual é a quantidade de vezes que seu coração bate em um determinado tempo. A frequência que um beija-flor bate as asas. A frequência de um giro para o funcionamento de um motor de um automóvel, no caso é rotação por minuto, não é rotação por segundo, tá? Então, eu tenho também seus equivalentes, né? Igual a gente tinha 1 metro, 1 quilo, 1 grama, 1 quilograma. Então,
Se eu tenho 1000 Hz, eu vou ter 1 kHz. 1 MHz é o mesmo que 1 milhão de Hertz, tá? Olha só, 60 Hz, 60 batidas por segundo. Esse beija-flor, a cada segundo que você está contando, ele bate a asa 60 vezes. 1, 2, 3. Só nisso aí, ele já bateu a asa dele 180 vezes. Então, é tão rápido que você nem consegue visualizar. Parece um vulto aqui, né? Então, 60 Hz, o que significa mesmo? Que ele bateu a asa 60 vezes, 60 Hz, 60 vezes por segundo. No caso do coração, é 1 Hz. Nossa, meu coração tá parando. Não, é porque ele faz 60 batidas em 60 segundos. Se são 60 batidas em 60 segundos, 60 dividido por 60, 1. Né? Porque eu preciso saber quantas batidas são em 1 segundo. No caso, o coração, ele bate uma vez a cada segundo, em média. Tá? Vocês estão descansados. O período. Eu posso calcular o tempo, quantas ondas são formadas em 1 segundo, tá? Assim como eu posso calcular quanto tempo leva para formar uma onda, tá bom? Então, eu chamo isso de período. É o tempo gasto para completar uma oscilação completa. Ou seja, ela assim, ou seja, ela assim, ou seja, ela assim, tá? Do jeito que eu mostrei para vocês. Eu posso fazer uma regrinha de 3, tá? 60 batidas de asa em 1 segundo. Uma batida de asa leva quanto tempo? Vou fazer a continha aqui para vocês, que eu não fiz esse ainda não. Pronto, voltei. Eu esqueci de deixar a continha desse aqui pronta. Então, eu vou multiplicar cruzado, né? 60 batidas em 1 segundo. Eu quero saber quanto... Igual, em 1 segundo, igual eu falei, que tem 1 segundo, né? Eu tenho 60 ondas aqui, como se fosse a batida da asa do beija-flor. Eu quero saber quanto tempo levou uma batida de asa. Então, eu vou fazer a regrinha de 3 ou utilizar a fórmula aqui que eu coloquei para vocês. Mas usando a regrinha de 3, eu vou fazer aqui no canto esquerdo. Então, vai ficar 1 vezes 1 igual a T vezes 60. 1 igual a T vezes 60, tá multiplicando, vai passar dividindo. T igual a 1 dividido por 60. E aí, eu vou ter o resultado 0,016 segundos. Pessoal, cada batida de asa de um beija-flor dura 0,016 segundos. Você tem noção disso? Eu não tenho, não. Tá? Então, olha só. Aqui eu tenho uma fórmula para fazer a continha relação entre período e frequência. Esse 1 quer dizer 1 segundo, tá, gente? Sempre colocando como 1 segundo. Mas se a questão te falar outro tempo, você pode utilizar outro tempo, mas a frequência eu gosto de sempre colocar dentro de 1 minuto. Olha só. Eu preciso somente inverter, porque tem hora que ele vai te dar, a questão vai te dar a frequência e quer saber qual o período, igual eu tive aqui a sequência, 60 batidas em 1 segundo, né? Tive o Hertz aí. Só que eu quero saber qual é o período, que o período é representado pela letra T maiúsculo. No caso aqui, qual é o período? Que parece com tempo, né? Então, é somente inverter. Eu coloco T igual a 1 sobre F, tá? É só inverter que vai dar certo para vocês acharem a resposta. Velocidade de propagação. Então, durante o intervalo de tempo de um período, então, o intervalo de tempo, né, de um período, a onda percorre uma distância. E a gente já viu que relação entre tempo, distância, tudo isso aí tem a velocidade. Então, se pedirem para vocês acharem a velocidade, qual vai ser a unidade de medida? Metros por segundo, como nós já aprendemos. Se perguntar qual foi o tamanho, né, o comprimento de onda, você vai achar lambda. Aí, o F vai passar dividindo, tá certo? E a unidade de medida de frequência do comprimento de onda é metros. Se pedir frequência, você vai passar a lambda dividindo. E a frequência, a resposta é hertz. Tá bom? Bem simples de fazer. Difração é o fenômeno pelo qual a onda é distorcida por um obstáculo. Geralmente é um orifício ou contorna um objeto. Então, você tem a onda
vindo normalzinho aqui. Quando ela encontra um orifício, ela tem a modificação na propagação no formato dessa onda, tá? Exemplo 1. Qual é o comprimento de onda? Então, eu quero achar lambda. Qual é o comprimento de onda? De uma corda cuja frequência 60 Hz e propaga uma velocidade de 3 metros por segundo. Vou achar lambda. Então, vai ser velocidade igual a lambda vezes F. Eu quero achar lambda? Lambda igual velocidade dividido pela frequência. Tá? Já coloquei a resposta aqui para vocês, para ficar mais rápido. Então, tá aqui, né, a velocidade, a frequência vai passar dividindo. Então, o comprimento de onda dessa situação foi de 0,05 metros. A distância entre duas cristas ou entre dois vales e assim sucessivamente. Essa questão aqui fala, a sucessão de pulsos representada na figura a seguir foi produzida em 1,5 segundos. Lembra que eu falei para vocês utilizar um segundo? Nesse caso, a situação pediu em 1,5 segundos. Então, determinar a frequência e o período, T igual a 1 sobre F, tá? Primeira coisa que eu fiz foi achar qual é o período, porque eu não tendo a frequência, eu tenho que achar o período. Eu não tendo o período, eu tenho que achar a frequência. E aí, o que acontece? Eu vou pegar aqui, ó, eu falei para vocês que é 1 segundo, só que nesse caso ele falou que todo esse processo aqui durou 1,5 segundos. Então, eu preciso saber qual foi a frequência. O que é a frequência mesmo? O tanto de ondas que aconteceram naquele intervalo de tempo. Então, fiz o cálculo, né? Eu contei aqui quantas ondas, eu tenho que contar quantas ondas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6 ondinhas, coloquei aqui o valor 6. Então, em 1,5 segundos, tiveram 6 abalos, 6 ondas. Então, qual foi o período? Né? Então, foi de 0,25 segundos. Tá bom? O período foi de 0,5 segundos. Agora, eu quero achar a frequência. A frequência eu vou utilizar 1, porque eu quero saber qual foi a frequência desse abalo em 1 segundo. E eu vou encontrar que 1 dividido por esse período aqui é igual a 4 Hz. Por quê? O que são 4 Hz? Não é o número de ondas? Aqui não falou que foi 1,5 segundos? 1, 2, 3, 4. Aqui eu tenho 4 Hz. Ou seja, em 1 segundo eu tive 4 ondas. E depois, mais meio segundo, eu tive mais 2 ondas, porque não eram 6 Hz que eu tinha visto aqui, né? Uma quantidade em 1,5 segundos. Então, aqui eu calculei o período em 1,5 segundos, tá? E aqui eu calculei qual foi a frequência em 1 segundo, né? Raciocinando, não precisa de cálculo, dá para olhar, dá para deduzir. Só que para quem tá aprendendo agora, titia Lolo quer cálculozinho bonitinho até o fim, tá bom? Pode achar aí, pode entender, pode saber como é que faz de cabeça. Eu quero os cálculos bonitinhos aí, provando que você entendeu. Vamos falar um pouquinho mais. Cálculo é só aquilo ali, tá, gente? As ondas sonoras, velocidade de propagação. Onda mecânica longitudinal, transporta energia e pode ser transformada também, tá? Em elétrica, no caso as buzinas e o telefone, em energia cinética, quando a gente escuta lá a frenagem, né, do som dos pneus lá no asfalto. Pode ser produzida o som pela vibração de algo. Se eu pegar uma folha aqui, ó, tô fazendo barulho da folha, mas se eu pego uma varetinha, tô balançando a varetinha, você não escuta aquele... Então, eu consigo, né, produzir sons dessa forma. E lembrando, não se propaga no vácuo. Isso é pergunta até de vestibular, gente. Velocidade do som. Depende do meio que ela se propaga. Maior nos sólidos e menor nos gases. Por quê?
Porque as partículas sólidas, elas estão juntinhas. Então, a vibração vai passando mais rápido, né? Entre as moléculas. Já no ar, as partículas estão separadinhas no gasoso. Então, é mais difícil encontrar um meio material aí para poder se propagar, né? Diante disso, que entenderam que o núcleo da Terra é, lógico, lá perto tem a parte que é líquida e o núcleozinho meio da Terra sólido, porque emitiram uma onda e ela se comportou como se estivesse passando em um local sólido, tá? Porque ninguém nunca chegou lá, ninguém nunca vai chegar, creio eu. Então, a gente faz o quê? Experimentos e tenta deduzir as coisas. Então, a temperatura praticamente não vai interferir na velocidade do som, né? Nos meios líquidos e sólidos. Mas é muito importante no meio gasoso. Então, a temperatura no meio gasoso vai interferir na velocidade do som, sim. O vento interfere também, né? Você tá, às vezes, gritando lá pro vizinho, tá passando um tufão, o vizinho fala o quê? O quê? Entendi nada que você falou. Então, o vento interfere sim, né? A gente sempre tem que tentar falar a favor do vento, né? Não contra. Então, você tem aqui a velocidade resultante, que vai ser igual à velocidade do som, mais a velocidade do vento, né? Então, o resultado vai ter interferência da velocidade que você está falando e a velocidade do vento também. Aqui é só para vocês compararem a velocidade de propagação do som nesses certos materiais aqui, ó. No ar, ele percorre em 343 metros por segundo. A cada segundo, ele percorre 343 metros. No ar, né, que é gasoso. Na água, que é líquida, ele, a cada metro, percorre 1.480, ou a cada segundo, desculpa, a cada segundo percorre 1.480 metros. No latão, a cada segundo, 3.500. No alumínio, a cada segundo, 4.400. Olha o aço, né, que as partículas estão bem mais próximazinhas. Então, a cada segundo, ele percorre 6.000 metros. Então, é muita coisa, né? Então, por isso que depende muito do meio na qual essa onda está se propagando. Velocidade do som. Nós escutamos entre as frequências 20 Hz e 20.000 Hz. Abaixo disso são chamados infrassons, nós não escutamos. Acima disso ficamos surdos, né? Acima disso são ultrassons. Nós não escutamos também, não quer dizer que seja alto, é diferente. Estou falando na quantidade de ondas em um segundo, tá? No caso, a gente consegue ouvir entre 20 Hz e 20.000 Hz. Ou seja, vamos supor, aqui tem um segundo, 20 ondas em um segundo e 20.000 ondas em um segundo. É como se fosse isso que eu quero mostrar para vocês, tá? Que a gente consegue escutar. Abaixo não e acima também não. As ondas sonoras e a fisiologia da orelha. Como que funciona a questão do vocês estarem me ouvindo agora, né? Vocês não estão me vendo, eu estou aqui falando para a tela do meu computador e vocês estão ouvindo o som saindo do aparelho do celular ou da tela do computador. Como isso acontece, né? O som você vai ter dentro do seu aparelho algo que vai estar produzindo essas vibrações, de acordo com o que eu vou falando. Essas vibrações, elas são captadas no canal auditivo, né? Pela sua orelha, quanto maior a orelha, melhor, né? Você capta melhor o som. E vai ser concentrado aqui nesse canal auditivo. Tudo é onda, vibração, tá? Esse canal auditivo, essas ondas, elas vão fazer vibrar esses 3 ossinhos aqui, que vai fazer vibrar, né? A parte interna, a cóclea e tal, e chega até o nervo auditivo, essa vibração que vai ser interpretada pelo seu cérebro, tá? Então, vocês estão recebendo agora no seu ouvido vibrações sonoras, porque se eu estivesse falando aqui, você estivesse escutando, entre aspas, este vídeo no espaço, vocês não estariam ouvindo nada, porque não tem meio para se propagar. Aqui a gente tem o ar atmosférico. O que tem agora aqui no ar? Oxigênio, nitrogênio, partículas e um monte de coisa. Só não pode ter coronavírus, né, gente?
Mas tem muitas micropartículas aqui e matéria, então vai se propagar e eu consigo escutar, né? Então é assim que funciona. Vamos falar agora das qualidades fisiológicas do som. A altura tem a ver com frequência. Lembra a frequência? Números de ondas em um determinado tempo. Vamos sempre considerar sendo 1 segundo, tá? Então, olha só, quanto menor for a frequência, mais grave será o som. Então, vai estar uma frequência aproximada de 20 Hz. Quanto maior for a frequência, mais agudo será o som. Então, vai estar próximo aos 20.000 Hz, que são 20.000 oscilações em um segundo, por exemplo. Então, a altura, vou aumentar o som. O som tá alto. Isso a gente fala de modo errado. Vou ensinar para vocês qual é o termo correto quando eu vou girar o botãozinho lá do som para aumentar o volume, que não tem a ver com a altura, tá? Então, não se esqueça. Quanto menor, mais grave. Pensa o homem falando mais grosso. Quanto maior for a frequência, mais agudo. Pense na mulher falando. A mulher fala muito, muito frequência. Pensa, a mulher fala com muita frequência, porque a mulher fala muito agudo, né? A mulher fala 2 vezes mais que o homem. Então, já pensa aí, tenta associar essas duas coisas. Então, que você tá vendo o som agudo, que tem uma frequência maior, né? Maior número de oscilações. E que você tem um gráficozinho de som grave que tem uma frequência menor de oscilações. Intensidade, amplitude. Aqui a gente falou de frequência. A altura tem a ver com a frequência. A intensidade tem a ver com a amplitude. A gente aprendeu que amplitude é a altura da onda, né? E a gente vai separar em fraco e forte. Então, quanto maior a amplitude, maior será a energia. Igual eu falei para vocês. Em qual dos dois aqui que eu vou gastar mais energia para poder fazer a altura dessas ondas aqui? Imagina que aqui tem um meiozinho, né? Eu gosto sempre de colocar o meiozinho para eu poder me situar. Imagina que tá reto, tá, gente? Então, qual das duas situações? Vou colocar aqui de novo. Situação A, situação B. Qual das duas situações eu vou gastar mais energia para produzir a altura, a amplitude dessa onda? Na situação B, que eu vou ter que subir e descer meu braço mais forte, mais alto, mais baixo, para poder ter umas ondas dessa altura, dessa amplitude aí. A unidade de medida de amplitude, de intensidade é o Bel. Então, 1/10 do Bel, a gente mede geralmente em decibel. Acima de 80 decibéis, igual é o fone de ouvido de vocês, é muito intenso e pode prejudicar a audição de vocês, tá? Então, mais fraco, mais forte. Menor quantidade de energia, maior quantidade de energia. Menos intenso, mais intenso. Timbre é uma combinação de ondas sonoras. Então, permite que o nosso ouvido ele consiga distinguir 2 sons de mesma altura e mesma intensidade, mas emitidos por instrumentos diferentes. Por exemplo, a nota Dó. A nota Dó, ela tem a sua altura, ela tem a sua intensidade. A Dó é a Dó e pronto. Só que a Dó tocada por uma flauta, a Dó tocada por um violino, a nota Dó sendo cantada, possui formatos de ondas diferentes por conta de algo chamado timbre, tá? Então, você observa, é a mesma nota, mas você vê que ele tem um comportamento diferente, tá? Então, isso é o timbre. Então, está relacionado com a forma, com a forma da onda desse som que está sendo emitido. Reflexo sonoro. Aqui a gente vai falar do eco. Ocorre quando o som ele é refletido e chega até o observador após encontrar um obstáculo. Eu grito, eu falo alguma coisa e logo, tempinho depois, eu escuto essa mesma coisa que eu acabei de falar. Ou seja, é um reflexo do som. Não ocorre em qualquer circunstância. Você ficar igual um doido aí tentando gritar porque, vou criar aqui um eco. Não é assim que funciona. A propagação do som no ar ao nível do mar, né? Ao nível do mar, a 15 graus Celsius é aproximadamente 340 metros por segundo, né? Em 0,1 segundo, ele percorre 34 metros.
porque em 1 segundo seria 340, em 0,1 segundo, 34 metros. Ida e volta. Então, para que eu consiga fazer o eco, eu tenho que ter o mínimo possível de objetos que possam interferir nesse eco, igual minha casa cheia de móveis, não vai ter eco. E tem que ter, no mínimo, 17 metros de distância, pelo menos, de quem está fazendo o som para o anteparo aqui. Porque o som vai bater e vai voltar para o observador, tá bom? Eu acho que vamos finalizar aqui. Então, o efeito Doppler, para finalizar, é um fenômeno característico de qualquer propagação ondulatória, tá? Por exemplo, a gente usa muito o exemplo da ambulância e o observador. Quando a ambulância tá lá, né? Aproximando de você, você vai sentir mais agudo, porque tá mais frequente o barulho. Então, no caso aqui, ó. Eita. No caso aqui. Eita. Eu quero a caneta, gente. Cadê a caneta? Aqui nesse observador, por exemplo, aqui, que a ambulância tá chegando perto dele, então o som tá mais agudo porque está percebido com uma frequência maior. Já quando a ambulância ela está se afastando de outro observador, vai ter um som percebido mais grave, ou seja, com uma frequência menor. Tanto que você vê, aqui tem uma quantidade de onda menor, frequência menor, aqui tem uma quantidade de onda maior, uma frequência maior. Tá certo? É somente para falar de efeito Doppler. Não vamos calcular efeito Doppler aqui, vocês vão fazer isso no ensino médio demais. Então, aqui é mais a parte conceitual para vocês. Espero que vocês tenham entendido tudo. É uma matéria muito legal, muito boa para se aprender, tá? É legal também a próxima de ondas eletromagnéticas. E eu espero que vocês façam a lista com qualidade. Assista esta aula, né, de pontos específicos que ficou com dúvida várias vezes, se for preciso. E a gente se encontra agora na correção da lista de exercícios. Até mais e bons estudos para vocês!